Mais nada, eu quero deixar registrado aqui que é impossível extrair a verdade dos ministros do Lula que vêm até essa casa, porque as nossas instituições elas estão viciadas. Já não há mais espírito público para se defender Estado, só defesa de governo. Então fica muito difícil, de fato, extrair a verdade. A gente, com a esquerda, você tem que expor, muitas das vezes você não tem que debater. Antes de mais nada, deixar uma posição de que, não somente minha, mas acredito que de muita gente, que foi vergonhosa, desrespeitosa, quando o Itamaraty, sob sua gestão, ministro, se referiu ao assassinato de Hanan Iglesias, que é um brasileiro, como falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Não aconteceu um falecimento. Se eu sou os familiares de Hanan, eu confesso que eu ia ficar revoltado de um país tratar suas vítimas dessa forma, principalmente pelas mãos de terroristas. Além do mais, antes de fazer as minhas perguntas, são bem objetivas, basicamente é só sim ou não, de que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos. Não. Sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Segundo ponto, que aí vem um reflexo absurdo, do Itamaraty, que, enfim, concede a mais alta honraria do Ordem do Rio Branco, de Rio Branco para Janja, que confesso que é a norte-artilheira, a nossa camisa 10, mas que, poxa, em termos de âmbito internacional, é gafe atrás de gafe. Primeiro, eu não entendo, e queria entender a solicitação que o Itamaraty fez para 200 milhões para pagar despesas do Lula em Nova York. Sim, é inacreditável. Se eu parar para poder ver os problemas estruturais do nosso Brasil, são 100 milhões, deputado Felipe Barros, de pessoas que não têm saneamento básico no nosso país. Aí você destina 200 milhões para pagar a despesa do Lula em Nova York? Que isso? A Janja realmente é bem cara. Que chega e xinga o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e não somente por ser rico, mas pela sua capacidade extraordinária, que praticamente ninguém fez. O cara literalmente fez o foguete da ré e manda ele para aquele lugar. Enfim, essa é a pessoa que, ao lado do Xi Jinping, pede para poder regular as redes aqui no Brasil. E aí eu começo as minhas perguntas. A PGR deveria também abrir um inquérito contra a Janja por ataque à soberania nacional, por quebrar o protocolo e fazer esse pedido ao presidente da China para poder regular o conteúdo do TikTok no Brasil? O ministro Barroso deve ser investigado por abolição do Estado Democrático de Direito por solicitar ajuda aos Estados Unidos nas eleições aqui de 2022. Terceira pergunta. Lula e Zanin, que na época era seu advogado e hoje é ministro do STF, devem ser investigados e presos por solicitar ajuda à ONU por supostos abusos de autoridades na investigação da Lava Jato? Quando o PT acionou a OEA, alegando que o impeachment da Dilma foi um golpe, eles também deveriam ter sido neutralizados, senhor ministro. Porque o que na mídia foi dito é de que a Maria Luísa, embaixadora, foi encarregada pelo Itamaraty para poder neutralizar o Eduardo Bolsonaro nas suas ações no exterior. A Gleisi deveria também ser enquadrada como ataque à nossa soberania nacional, quando ela foi até um canal árabe, Al Jazeera, pedir para que os árabes lutassem pela soltura do Lula? E agora uma pergunta extremamente objetiva, é sim ou não? O senhor concorda com a frase do seu chefe, Lula, de que após, se caso o Trump ganhasse, seria nazismo com outra cara? Porque ele ganhou. Então quer dizer que agora o Lula, ele considera o Trump como um nazista com outra cara, um nazismo com outra cara? Um outro ponto interessante aqui, que a gente esquece de onde, enfim, veio o PT, de onde veio essa galera, e o que eles já fizeram em nível internacional com o Brasil.
Em 96, Raul Reis participou do Foro de São Paulo. Sabe quem era Raul Reis? Ele era líder das Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que é responsável pelo maior narcotráfico da América Latina, né, juntamente aí com o PCC, enfim. E nessa ocasião, quem mais estava lá? Os fundadores do Foro de São Paulo. Lula e também Hugo Chávez e também Fidel Castro. Vamos lá. 10 anos depois, Lula dá uma entrevista dizendo o seguinte, ministro, que ele é seu chefe. Falou assim, depois de anos da fundação do Foro de São Paulo, todos os países da América Latina tinham presidentes de esquerda. Ou seja, o Foro de São Paulo, que é uma organização extraterritorial do nosso país, fora, interferiu claramente nas eleições do nosso país. Até mesmo porque, depois disso, todos os nossos presidentes, a não ser Jair Bolsonaro, foram presidentes de esquerda. Ou seja, é inacreditável como isso simplesmente esquece e foge das nossas mentes. E eu me recordo que durante a faculdade, inclusive, falava sobre o Foro de São Paulo, denunciávamos isso e éramos tratados como loucos. Se os senhores tiverem um mínimo de curiosidade, não é simplesmente um encontro de amigos que vão lá e falam sobre política externa. Não, há atas, há metas, e as metas são cumpridas. Ou seja, de fato, é inacreditável como o atual governo ignora não somente o seu passado, mas também tem ignorado o presente e tem deixado os interesses dos brasileiros de lado. O governo brasileiro recusa a sugestão, talvez, né, de considerar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Ou seja, se o Hamas, Al-Qaeda ou outros, enfim, terroristas de fato, muitas das vezes há um receio em chamar os de terroristas pelo atual governo. Mas outras pessoas, como pessoas que invadiram aqui, enfim, no dia 8, são consideradas terroristas, para mim há uma falsa virtude nisso. Porque, poxa, eu não consegui condenar o Hamas, mas eu consegui prontamente falar que uma pessoa que adentrou aqui os prédios públicos é um terrorista, para mim isso de fato é uma indignação completamente seletiva, principalmente com os seus, né, com o povo brasileiro. Então, quero deixar, enfim, tudo isso aqui registrado, que me lamenta muito assim, o caminho que a gente toma, porque, afinal de contas, são instituições que deveriam prezar pelo bem público, pelo bem dos brasileiros, e o que eu menos escuto aqui nessa casa é Brasil. É o que eu menos escuto. Há uma defesa de governo, há uma defesa do presidente, há uma defesa até da Janja, inacreditável, há uma defesa, enfim, a tudo. A AGU defende o STF defende deputados de esquerda judicializam tudo e jogam tudo para o STF quando lhes convém, e nada de se resolver de fato o problema do nosso país. Porque me parece que sempre, pastor Marco Feliciano, quando o ministro vem aqui nessa casa, tá tudo bem, pô. Parece que eu vivo na Suíça, sargento Paulo. Se pegar todas as falas dos ministros do Lula aqui nessa casa, parece que nós estamos na Dinamarca. Porque, afinal de contas, não tem nada de errado. Então, parece que eu tenho que dar parabéns para vocês. Então, parabéns.